Olá, amada igreja. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos, um texto extremamente conhecido, e que, refletindo nele, eu encarei de uma maneira diferenciada. E eu queria poder compartilhar isso com os irmãos. E, na verdade, é isso que me encanta na Bíblia. Textos que nós conhecemos, já lemos pela primeira vez, ou pela segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima vez, eles têm sempre uma nova mensagem. Sempre algo a ser revelado, sempre algo novo para os nossos dias. E isso é fantástico, porque nós podemos ler e ter a Bíblia como um dos poucos livros que nós lemos na companhia do autor, que é o Espírito Santo. Então, vamos ler juntos? João 4:35. É um texto extremamente conhecido porque é muito usado nas campanhas de missões mundiais, nacionais, urbanas, que diz o seguinte: Jesus está dizendo: vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. E Jesus ele está falando isso e algumas coisas me chamaram a atenção e que eu queria falar com os irmãos nessa tarde. A primeira coisa, a gente tem uma redundância, né? Abra os olhos e veja. Bem, se os meus olhos estão abertos, então eu posso ver. E Jesus, a não ser que eu tenha algum problema de visão. Então Jesus está falando, abra os olhos e veja. Eu penso, por que essa redundância de Jesus? Ele era sarcástico? O que ele queria dizer isso? E então aí eu penso duas atitudes claras quando Jesus fala para o povo, olha, abra os olhos e veja. Então eu vejo duas atitudes claras. A primeira é, abra os olhos. É uma tomada de posição. Desperte, acorde. Essa fala de Jesus é um chamado para nós pararmos de olhar para nós mesmos e acordar para a realidade. Há um mundo real e há um mundo muitas vezes fora da nossa casa, há um mundo muitas vezes fora dos nossos ciclos sociais, há um mundo muitas vezes fora da tela do celular. Temos perdido muitas vezes nosso tempo diante de uma tela de celular, diante de uma televisão. E Jesus está falando, olha, abre os olhos, tem um mundo aí fora. E é muito interessante que nós temos vivido uma geração que é constante a introspecção. É pessoas que vivem para si mesmo. E nós, como a igreja do Senhor, devemos viver para o próximo. Pensar no próximo. Olhar para o próximo. Então Jesus falou, abre os olhos. Todo mundo sabe que eu sou professor. Se não sabe, eu sou professor. Amo também a minha profissão. E eu tenho visto em muitos alunos a introspecção. Às vezes não conseguem falar. Quando estão juntos, preferem falar através de uma tela de celular. Nesse momento de pandemia, se nós pararmos para ficar o tempo todo olhando jornal e vendo televisão, nós vamos surtar. Eu não tenho que estar alheio ao que está acontecendo. Nós estamos vivendo nesse momento um momento delicado. Porém, eu confio em Deus. E Jesus está falando, abre os olhos. Abre os olhos. E Efésios 5,14, Paulo vai dizer, por isso que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, há um mundo que devemos contemplar. Devemos acordar sim para a vida. Acordar e tomar uma posição diferente. Abra os olhos. Não pense somente em si mesmo. Não fique somente para si. Abra os olhos. E a outra palavra e a outra reflexão que eu tiro é que Jesus está falando, abre os olhos, vejam os campos. Há um chamado para ver o mundo. Há um chamado para olhar o mundo. Só que há um grande problema. Quando olhamos o mundo, o grande problema se torna o mundo. Porque nós nos deparamos com muitas coisas que nos entristecem o coração. Quando, não nesses momentos de pandemia, mas vendo os jornais, tragédia, tragédia, tragédia.
E o mundo constantemente tem nos surpreendido em momentos de terror, em momentos de aflição. E é interessante que o filósofo e teólogo Kierkegaard, ele vai dizer que existem 3 estágios da existência humana: o estético, o ético e o religioso. O estético é aquilo que eu faço, que é muito bem resumida numa música conhecida, que é deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar e vida me leve. Tá? Então o estético é viver somente para si mesmo. Nesse estágio, o homem ele abandona a imediatidade e ele simplesmente vai viver em busca do prazer, em busca do seu prazer imediato. E ele vai trazer toda a importância, a possibilidade de realizar os seus próprios desejos. Então esse seria o estágio estético, onde eu busco somente aquilo que me apraz. Eu busco somente aquilo que eu quero. E a grande verdade é que a nossa sociedade há muitos vivendo nesse estágio. E o segundo estágio que a gente vai trazer é o ético, que eu me submeto totalmente a uma lei moral. Eu coloco um moralismo, uma lei institucional acima de tudo e qualquer coisa. E nesse momento eu perco todas as minhas conectividades também. E o grande problema é que quando eu levo esse estágio ético acima de tudo, o ser humano ele vai de encontro ao desespero. Perante o que o humano é, frágil, fraco. E quando somente exerço e busco uma moralidade, a grande verdade é que não me cabe mais esperança. Eu tenho aquela relação de cumprimento e benefício. Cumprimento e benefício. Não há graça. Não tem mais jeito. Acabou. Então, diante do desespero, nós ficamos atônitos. A grande verdade é quando paramos para olhar o mundo, nós nos desesperamos. A cada dia que passa, há novas formas de entorpecentes, novas drogas surgindo. O sexo ele já entrou na nossa sociedade e a cada tempo e cada dia que passa há uma pressão para que todas as formas sejam mais comuns. Isso tem se agravado. É muito triste eu pensar nisso como pastor de juventude, mas há diversas correntes que falam que essa juventude está perdida, que a política está perdida, que a economia está perdida. Só que quando eu penso somente no agora, se eu vivo pela estética ou se eu vivo somente pela ética, realmente não há esperança. E Jesus faz um apelo para que possamos olhar para esses campos. E como assim? Jesus quer que eu olhe para essa podridão. Jesus quer que eu olhe para isso tudo que é mal. E Mateus 6:23 vai dizer o seguinte: mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Deus não quer que nós olhemos com trevas. Deus não quer que nós olhemos para o mundo com desesperança. Eu posso olhar o mundo de dentro de um buraco ou de um alto de um prédio, de um arranha-céu. E a grande verdade é que diante de todos esses problemas, o verdadeiro problema pode ser a maneira como nós vemos os nossos problemas. E quando eu penso e lembro de Jesus falando, olha, abre os olhos e vem, aí sim nós chegamos ao terceiro estágio de Kierkegaard, que é o salto religioso, que é o salto de fé. Diante de toda essa desesperança, diante de toda essa dor, diante de todo esse horror, eu salto e me deixo levar pelaquilo que pode me dar esperança. É pela fé que eu vou transformar esse mundo. É pela fé que eu posso olhar e ver, sim, os campos estão brancos. Não é daqui a 3 meses. Não é
daqui a 5 meses. Não é quando a pandemia acabar. É agora. Há pessoas precisando de ouvir do amor de Deus hoje. Há pessoas precisando ouvir da graça de Deus hoje. Há pessoas precisando de um sorriso hoje. Então, se eu tenho e eu que dei esse salto de fé, buscar e olhar o mundo e ver que sim, há pessoas, há uma colheita a ser feita, pessoas que querem ser arrancadas da terra para serem diretamente mandadas para o céu através do sangue de Jesus. E cabe a nós sermos portadores desse evangelho, portadores dessa boa notícia. Se nós, como igreja do Senhor, olharmos o mundo com desesperança, aí precisamos lembrar, ei, abre os olhos, vê, os campos estão brancos. Abre os olhos, vê, os campos estão brancos no seu trabalho, na sua família, na sua escola, na sua faculdade, no seu bairro, no seu prédio, na sua casa. Os campos estão brancos. Basta você ver. Que o Espírito Santo possa estar enchendo o seu coração. Que o Espírito Santo possa estar transbordando graça. Que falamos na quinta-feira passada, que esse fluir do rio de Deus passe sobre a sua vida, que é o Espírito Santo, e te leve para o outro. Não olhar e pensar, acabou, não dá mais. Mas olhar com fé, abre os olhos, veja, tome uma posição diferente. Saia, pare de olhar para si mesmo e olhe para o mundo com um olhar de fé. Olhe para o mundo com um olhar de transformação. Porque Jesus Cristo morreu na cruz por este mundo. Para que todo, eu, você e qualquer outro que crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Que possamos levar essa mensagem adiante. Vamos orar? Senhor, fica claro, Pai, quando paramos para pensar como o mundo tem caminhado, muitas vezes nos perguntamos onde o Senhor está. Ou muitas vezes nos falta, Deus, esperança. Mas aqui temos uma palavra onde o Senhor fala, abre os olhos, vê, os campos estão brancos. Não é amanhã, não é daqui a uma semana, não é daqui a um mês, é agora. Há pessoas precisando ser desligadas da terra para serem ligadas ao céu. Há pessoas precisando do Evangelho e nós somos portadores desse Evangelho. Pai, eu te peço pelos meus irmãos e por mim. Não nos deixe, Pai, viver pensando somente em nós mesmos, perdendo a vida com os olhos fechados, com os olhos abaixados diante de um celular, de uma televisão, dentro dos nossos quartos ou até enclausurados em nossas igrejas. Que possamos, ó Deus, olhar para o mundo. E ao nos deparar com o mundo, que nós não venhamos a ter um olhar de desesperança, de pavor, não venhamos ser somente observadores, ó Pai, do caos, mas que possamos olhar com fé. Olhar com fé que existe um amor maior, Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos erros e pelos nossos pecados. Que possamos buscar esse amor e viver sobre esse amor. Então toma-nos nas suas mãos, nos ensine, Deus, e nos leve, Deus, a falar mais desse amor, a olhar com esperança. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, igreja.